Paz, queridos, hoje eu quero ministrar para vocês sobre o que eu vejo e o que é que Deus vê. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler os versículos 2 e 3 somente. Posso ler um também, só para entender a história, não é? Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Agora volte um pouquinho, volte para o livro de Jeremias, lá no capítulo 2. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Versículos 11 e 12. Na verdade, Jeremias capítulo 1 é o texto que fala do chamamento de Jeremias para profeta. No versículo 11 diz assim: veio ainda a palavra do Senhor para mim, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Deus responde: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amendoeira em hebraico é soged. Amendoeira, soged. E zelar em hebraico é saged. Então, quando Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ele fala assim: eu vejo uma soged. E Deus então faz um troca palavras com ele e fala assim: viste bem, porque eu saged a minha palavra para cumprir. Fala assim: glória a Deus. Fecha os teus olhos um pouquinho, abre o teu coração na presença do Todo-Poderoso, entra na presença dele e fala assim: Senhor Deus, fala comigo hoje. Eu quero saber como é que eu estou vendo e eu quero saber como é que o Senhor está vendo. Me dá a tua visão, me dá a tua direção. Fala comigo hoje e me abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Fala glória a Deus. A primeira grande verdade é o seguinte: nada é como parece ser. Você já ouviu isso daí? Nada é como parece ser? Você já se confundiu? Alguém já te enganou? Parecendo uma coisa e sendo outra? Todo mundo levanta a mão e fala: com certeza. Amém ou não amém? Vocês têm cunhado? Quem tem cunhado? Levante a mão. Então, o cunhado, quando vai te pedir alguma coisa, ele é um santo. Na hora de pagar, sumiu, ninguém mais viu, onde é que está ele? Então, as coisas não são exatamente como parecem. Fala assim: Senhor, me ajuda agora. Quem daqui tem filho pequeno? Tem filho pequeno? Quando a coisa está muito quieta na sua casa, você já caiu na tolice de achar que estava realmente tudo em paz? Já ou não? Está tudo em casa, você está na sua casa, está um silêncio, você tem 3, 4 filhos pequenos, não precisa nem ter 3, 4, pode ter um só. Imagine, está tudo um silêncio e você está lá, sei lá, fazendo almoço, ou está na sua casa e está um silêncio. Quando está um silêncio total, você já fica apavorado, não fica? Eu lembro desse pequeno garoto aqui, baterista, meu filho, quando ele era pequeno mesmo, gatinhava, menos de 1 ano. Porque exatamente com 1 ano ele começou a andar, não é? Menos de 1 ano. Então nós morávamos numa casa lá
Zona Leste, né, na Vila Ré, uma casa pequena, e ela tinha na sala, era aquela sala que tinha laje, não é? E tinha uma escada que dava a volta da casa, ficava na laje em cima da sala, e a laje dava para o teto da casa, dava para o telhado da casa. E aí uma hora nós olhamos, era um fim de semana, sei lá, eu e a bispa olhamos para o outro, nossa, cadê o Mateus? Cadê o Mateus? E procura na casa inteira, o moleque tinha sumido, gatinhando, sumiu o moleque. Onde ele está? E sobe, desce, adivinha? Adivinha? O moleque estava absolutamente em cima do telhado, lá na ponta, perto da antena da casa. Tinha uns 8 meses e ali em cima, todo feliz. E quando eu vi, meu Deus, eu falei, fique aí. E aí eu fui lá pegá-lo, e ele veio meio engatinhando, meio difícil de pegar, ou seja, subiu a escada, saiu pela cozinha, subiu, foi na laje, deu um jeitinho de subir, subiu em cima da casa com 8 meses. Cuida do moleque, que esse menino aí não é brincadeira não, tá certo ou não? Então, nada é o que parece ser. Quando a coisa está muito silenciosa, quando as coisas estão muito quietas, você já sabe que talvez aquilo não seja realidade. Deve ter algum moleque em cima da casa, fala, Senhor, me ajuda agora. Fala, Senhor, me abençoa agora. Quem daqui já esteve na fila? Você está de carro, aí você está numa fila. A fila que você está não está andando, e a fila do lado está... Aí você já dá um jeito e vai para a fila do lado. Hein, Wagner? Quando você vai para a fila do lado, para. Aí vai a do outro. Aí você sempre está na fila errada. Fala, Senhor, me ajuda agora. Ou seja, efetivamente, nada é o que parece ser. Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, o que você está vendo? Ah, Senhor, eu estou vendo uma amendoeira. Deus fala para ele, eu já estou vendo outra coisa. Entende o que eu quero dizer? O Senhor tem uma visão sobre as coisas e nós temos uma outra visão sobre as coisas. Deus enxerga lá em cima, a gente enxerga lá embaixo. Deus enxerga as coisas como realmente são e nós enxergamos as coisas muitas vezes que a gente quer enxergar e da maneira que a gente quer enxergar. Muitas vezes o copo está meio cheio, mas a gente insiste em falar que ele está meio vazio. Muitas vezes a nossa vida está normal, não teve mudança nenhuma, mas eu estou enxergando que eu estou um caco, que eu acabei. Eu já contei para vocês, não faz muito tempo, coisa de 2, 3 anos, quando eu fiz 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, coisa assim, faz uns 3 meses. E aí eu fui fazer um testamento. Eu falei, eu vou ter que fazer um testamento. Comecei a andar em depressão. Fiquei em depressão. E aí eu até lembro que eu falei para a bispa perguntou para mim, o que você tem? Eu falei, não pergunta o que eu tenho, pergunta quem eu sou. E ela falou, quem é você? Eu falei, um rato. E aí eu fui escrever meu testamento, eu falei, não, eu preciso escrever alguma coisa, e eu caí em depressão, porque eu abri uma folha, peguei o caderno, sentei lá na sala e preparei para escrever o testamento. Vamos lá, não saí da metade da primeira linha, irmãos. Todas as minhas riquezas que eu ia deixar para a posteridade, não tinha nada. O que você tem? Não tinha nada, coisa nenhuma. Eu falei, o que eu tenho sou eu mesmo. Aí entrei em depressão. Será que é assim que Deus te vê? Será que é assim que Deus olha para você? Será que Deus olha para nós com o mesmo grau de neurose que a gente se olha e que a gente enfrenta as situações? Levanta a mão lá para cima e fala, graças a Deus. Deus me vê diferente do que as pessoas me veem. E da maneira como eu me vejo, Deus vê diferente. Fala para o Senhor, Senhor, me ajuda hoje a que eu comece a enxergar diferente as coisas, a vida, a mim mesmo. Me dá da tua graça nesta noite, em nome de Jesus. Fala, aleluias. Então, meus queridos, com base nisso, eu gostaria de falar até de maneira rápida para vocês, que nós precisamos receber de Deus 4 princípios para termos uma vida mais feliz e uma vida mais próspera. Fala assim, aleluias. 4 princípios só, para que você tenha uma vida mais feliz. As pessoas estão muito infelizes.
E quando você olha para a pessoa, você fala assim, por que você está infeliz? Ela fala, não sei. Você já parou para pensar? E às vezes você pode ir lá, você mulher, você homem, está triste no carro, ou a mulher lá na sua casa, ou no trabalho, seja onde for, aí cai aquela tristeza, aquela angústia, aí a pessoa te pergunta, por que você está assim? Aí a pessoa fala, não sei. Mas se pensar direitinho, é porque recebeu alguma notícia, pensou em alguma coisa, e aí aquilo foi te preocupando, aí caiu aquela ficha, você fala, nossa, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver. Então nada é por acaso, mas tudo depende da maneira como é que você está vendo a situação. Deus tem uma maneira de ver a situação, Ele vê lá de cima. E às vezes nós olhamos a situação lá de baixo, e vendo a situação lá em cima. Deus vê lá de cima e vê a situação lá embaixo. Então está na hora da gente inverter um pouco esse negócio. Eu quero começar a ter a visão de Deus para a minha vida, para mim mesmo e para as minhas coisas. Fala, Senhor, hoje eu quero receber esta visão que o Senhor tem a respeito da minha vida. Em nome de Jesus. Primeira grande verdade, quando tudo parece perdido. Fala assim, eu já passei por situações onde tudo parecia perdido. Quem já passou? Todo mundo aqui fala assim, é verdade, Senhor? Quando tudo parece perdido, sei lá, é um concurso da escola, é um emprego que perdeu, é uma conta que tem que pagar, é um aluguel que precisa acertar, aí a pessoa falou, se não pagar hoje está na rua, se não acertar agora vai acontecer isso, se não resolver essa situação você está perdido, você vai perder a casa, você vai perder tudo. Quando tudo parece perdido, você tem que saber desta verdade. Ponto. Não está. Fala assim, aleluias. Quando tudo parece perdido para você, a visão de Deus para aquela situação é, não está nada perdido. Fala assim, glória a Deus. Nós vimos um filme aqui maravilhoso no sábado, não é? Que chama-se A Cabana, que eu recomendo que você assista, é maravilhoso, e ele é alinhado com a revelação da palavra de Deus. E é uma coisa interessante, quando Deus fala através daquela mulher, ele fala que aquela mulher está representando aquela atriz, ele fala assim, eu sou especialista em de grandes tragédias transformar em grandes bênçãos. Fala assim, glória a Deus. Então, quando tudo parece perdido, você tem que tomar posse desta palavra e declarar, não está nada perdido em nome de Jesus. Fala assim, glória a Deus. Fala assim, mas bispo, como é que o senhor me prova isso? Fala para mim. João capítulo 11. Não precisa abrir não, te conta a história. E eu vou te dar só o nome. Lázaro. Fala assim, aleluias. Nós temos um zelador lá no prédio. Ele esteve aqui no sábado. Ele chama Wagner. Eu chamo ele, desde que ele voltou hoje para o trabalho, eu chamo ele de Lázaro. Lázaro. Por quê? Estava morto e Jesus o ressuscitou. Eu chamo de Lázaro e a partir de agora o apelido dele vai ser, para mim pelo menos, Lázaro. Eu estava lá orientando ele umas coisas, aí estava descendo uma condômina e eu falei, não, ele não é o Wagner, ele é o Lázaro. E ela falou, Lázaro por quê? Eu falei, você não conhece a história de Lázaro, Maria e Marta? Não conhece? Expliquei um pouco a história para ela e já a Bíblia na cabeça, fala assim, aleluias. Por que é Lázaro? Porque ele estava morto. O irmão dele tramou contra ele, preparou um pote lá de gasolina, jogou gasolina em cima dele, queimou tudo daqui até aqui assim. E ele, para sair do incêndio no próprio corpo, ele saltou da onde ele estava na casa da mãe, que é mais ou menos 3 andares. E ainda bateu nos negócios que tinha lá fora, nos canos,
desceu já tudo arrebentado, quebrou todos os dentes da boca, incendiado, e ainda por cima o irmão foi lá com um facão para tentar matá-lo. Tomou 3 facadas ainda. Nós fomos lá, todo queimado, eu tenho as fotos depois se você quiser ver. Oramos por ele, eu falei, Deus, restaura e mostra o seu poder. Passou menos de um mês, já está trabalhando, pele normal, dentadurazinha nova, e está todo feliz e todo animado. Fala assim, glória a Deus. Quando tudo parece perdido, não? Quando tudo parece perdido? Fala, não está. Dá um aplauso para o Senhor e fala assim, glória a Deus. Nós lemos aqui hoje Ezequiel 37, Deus vai lá e mostra ele no vale, olha esse vale, olha essa situação, os ossos estavam sequíssimos, tem solução, e ali estava falando do povo de Israel, olha aqui a situação do povo de Israel, está morto, tão seco, não tem mais solução, não tem mais nada, e aí Deus pergunta para o profeta, esses ossos poderão reviver? A coisa era tão terrível que ele estava lá em espírito, vendo a situação espiritual do povo de Israel, ele fala, Senhor, eu não sei. Senhor, ele era profeta, conhecia a Deus, ele falou, Senhor, eu não sei, porque o negócio está seco, está sequíssimo. Aí Deus fala para ele, então profetiza, porque quando tudo parece perdido, na verdade não. Então profetiza, fala assim, aleluias, quando tudo parece perdido, não. Eu quero que vocês declarem isso, quando tudo parece perdido, então profetiza em nome de Jesus, profetiza para o teu vale, fala em nome de Jesus, venha nervo, venha carne, venha pele, venha espírito, e aquele que era um exército de esqueleto, virou um exército do Deus vivo, pronto para batalhar. Fala assim, glória a Deus, meu querido, primeiro passo, primeiro princípio de uma vida vitoriosa, não acredite que tudo está perdido, porque na verdade não está. Deus está nesse negócio em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, fala assim, glória a Deus. Segundo princípio importante, quando ninguém parece notar. Fala assim, aleluias. Fala glória a Deus. Você vai passando a vida, você vai vivendo, você vai fazendo, você vai ajudando, você vai trabalhando, parece que ninguém nota aquilo que você faz. Quem já parou para pensar nisso? É impressionante. Mas se você fizer uma coisa errada, você pode fazer 10 mil coisas certas. Todo mundo vai falar assim para você, você não fez mais que obrigação. Agora, se você fizer uma coisa errada, ai meu Deus, a casa caiu. Fala assim, meu Deus, me ajuda agora. Segundo princípio, quando ninguém parece notar, você tem que lembrar, João capítulo 1, lembra de João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, tudo o que foi feito por ele se fez, sem ele nada do que foi feito se fez, ele estava no princípio com Deus. Fala assim, aleluias. Aí diz assim, ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não o receberam. Quando ninguém parece notar, quando você está debaixo de um sentimento de desprezo, saiba disso, Deus age assim mesmo. Fala assim, aleluias. É triste, irmão. É triste. Por quê? Porque você se sente injustiçado, você se sente, meu Deus, o meu pão, passei manteiga e caiu o pão com a manteiga virado para baixo, não é assim ou não? Então você se sente que ninguém está percebendo que você está abandonado. Levante a cabeça, fala aleluia. Fala, eis-me aqui, Senhor. E pense, o Senhor Jesus veio para os que eram dele, os judeus, e os judeus o rejeitaram. Deus age assim. Fala assim, bispo, me explique isso. Deus age no último momento. Deus vai dar a virada no último momento, se você não desistir. Deus no último momento vai dar o show. Fala assim, glória a Deus. Você já viu que Deus dá o show no último momento sempre?
Quando não tem mais jeito, agora caiu a casa. Por quê? Porque parece que a gente volta para o primeiro. Está tudo perdido. Não está, não. Ah, ninguém me nota, ninguém percebe. Meu Deus, eu sou o último da fila. Fica na bênção. Continua o passinho certo, porque Deus age assim mesmo. No último momento vem a virada de Deus. No último momento vem o Senhor Jesus se apresentando. Daqui a pouco é uma multidão que não tem mais tamanho atrás dele. Tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus, o maravilhoso. Aleluia. Mas depois vai para a cruz, aí depois entra de novo com a solução. Fala assim: Deus age assim. Fala: Deus age assim na minha vida e na história. Por isso eu vou calar o meu coração e vou depender da graça e do poder de Deus. Então eu quero te falar isso dentro desse tópico que ninguém está notando você. Guarde o teu coração, encoraje o seu coração a permanecer firme e a fazer aquilo que é certo. Dá um aplauso ao Senhor, fala assim: glória a Deus. Não se perca no meio dessa ideia: ninguém me nota, ninguém, então eu vou fazer que é errado. Não, você não vai fazer para os outros verem. Você vai fazer porque você tem caráter, você vai fazer o certo porque você tem ética, e você vai fazer o certo porque você serve a Deus. E quem está vendo é Deus. Fala assim: glória a Deus. Tem um texto lindo que eu quero ler para vocês, Hebreus 6:10. Diz assim, ó: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Fala, que texto maravilhoso, hein? Hebreus 6:10. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Lembre-se disso, meu querido. Deus não é injusto. Deus não se esquece daquilo que você está fazendo. Levanta a mão e fala: glória a Deus. Deus está se lembrando de tudo que você já fez e que tem feito pelo nome dele. E ele não é um Deus esquecido, ele é um Deus que se lembra. Fala glória a Deus. Terceiro princípio, primeiro, quando tudo parece perdido, não está. Segundo, quando ninguém parece notar, fique na benção, porque Deus age assim mesmo. Deus age contra o nosso orgulho. Às vezes você está querendo fazer para aparecer, e às vezes Deus fala: não é por aí não, faça para mim, porque quem te honra sou eu. Fala assim: glória a Deus. Terceiro, quando tudo parece ótimo, fala: ô meu pai, olhe para mim, abre o braço assim e fala: ô beleza. Parece tudo ótimo, fala. Quando tudo parece flores, fala. Princípio de vida sábia: quando tudo parece flores, fique esperto. Amém ou não amém? Nossa, bispo, eu fui num lugar, fiz assim, o cara falou para eu assinar aqui, que no mês que vem eu já tenho 10 mil na minha conta, era só eu dar o meu cheque, tudo assinado para ele. Ô beleza. E bispo, ele também tirou foto, agora eu vou ter documento novo, nome novo, endereço novo, comprovante novo, Opa, fala: meu Deus do céu. Então quando tudo parece muito maravilhoso assim, fica esperto, fala aleluias. Quem daqui já estava andando na rua e tropeçou numa caixa, e levantou a caixa, estava cheia de dinheiro? Ninguém, irmãos? Pô, vocês estão meio azarados, não estão não, irmão? Ninguém? Você estava andando assim na rua, uma pessoa chegou e te deu uma chave e mostrou uma casa maravilhosa e falou: Tó, é tua. Ninguém, irmãos? Quando tudo parece muito maravilhoso, fica em paz. Fala assim: aleluias. Põe a mão no coração. Fala: calma, coração. Sabe por quê, querido? Porque o céu vai desafiar você. Entendeu ou não? Eu não quero contar contos da carochinha. Eu quero te falar princípios de vida que vale a pena ser seguido. Quando tudo parece muito maravilhoso, quando aquela pessoa aparece com aquele sorriso lindo, te apresentando o céu,
onde você não tem que fazer nada e nem obedecer a Deus em nada, fique esperto. Por quê, bispo? Primeiro passo, espie para ver o que vem lá. Aguarde um pouquinho para ver o que tem lá do outro lado, entendeu ou não? Espera aí, deixa eu saber o que está acontecendo aqui. O que é que vem lá do outro lado? O que você está falando, bispo? Eu estou falando para você estar pronto. O que eu estou falando e animando você é para você estar pronto. Estar pronto não quer dizer que você está emocionalmente alegre, não. Estar pronto não quer dizer que você está com um monte de tolice na cabeça e aquelas tolices vão dar certas, não. Estar pronto é que você está firmado em Deus, passou pela prova, ficou firme, você não ficou achando isso, aquilo, não, você foi vivendo a vida, foi conquistando as coisas, debaixo da bênção de Deus, Deus sustentando o teu coração, então você foi ficando pronto para a vida, fala assim, aleluias, e nesta vida você sabe receber a bênção de Deus, e você sabe quando é que a bênção realmente é de Deus, para você e para a tua casa, não é uma ilusão, não é um engano, não é uma tolice qualquer. Então deixa eu te falar isso, se você é fraco na situação mais ou menos, imagina quando a coisa ficar ruim. Entende o que quer dizer? Se você já é meio assim, como tem um monte de gente assim na igreja, já serve a Deus mais ou menos, já é firme mais ou menos, de vez em quando está, de vez em quando não dá, de vez em quando tem um monte de coisa que atrapalha, sabe? Tem uma firmeza mais ou menos, e a coisa está mais ou menos boa. Puxa vida, se a coisa está mais ou menos boa e você serve a Deus mais ou menos, já imaginou quando a coisa ficar ruim? Fala, Senhor, fala assim, eu quero estar pronto, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. 2 Reis, Deus chama Elias e fala assim, Elias, vai ter com o rei Acabe lá no palácio. Elias foi, não foi? Se sou eu, se sou você, o que você pensa? Opa, chegou minha hora. Hã? Meu Deus, vai me... Não é? Porque você está ali numa situação complicada de vida, Elias morava no deserto e tal, aí Deus fala, vai lá pro castelo e vai falar com o rei Acabe. Então o cara já fala, poxa, agora eu que vou dominar esse negócio. Você pensaria assim? Fala sério, você não pensaria assim, agora chegou a minha hora, as pessoas agora reconheceram o meu valor. Fala assim, aleluias. Dá um sorrisinho, fala, eita, beleza. Só que Deus manda ele no palácio, ele chega no palácio, ele manda o recado, olha aqui, rei, saiba de uma coisa, não haverá chuva senão pela minha palavra, e fique esperto que o negócio vai ficar feio do seu lado. E aí Deus fala para ele, agora sai daí, Elias. Ó, não deu nem para eu curtir um pouquinho, uma mesinha, uns peruzinhos, não. Já deu o recado, deu, foge que ele vai querer te matar. E onde você vai? Você vai lá para Sarepta, vai lá uma mulher qualquer, um riacho qualquer, eles não tem nada, você vai se virar e eu vou dar a bênção lá para você. Fala, meu Deus, o que Deus está fazendo comigo? Deus está preparando você, Deus está montando você, Deus está fortalecendo você no meio das provas. Fala assim, glória a Deus. Deus chama Elias, você sabe o que Elias passou? Quando não era a seca, era o filho da viúva que morre, ele fala, meu Deus do céu, agora ainda tenho que resolver esse problema. E daqui a pouco é Baal que está na cabeça dele, aí ele tem que mandar matar um monte de gente, daqui a pouco tem Jezabel que falando que vai te matar. Meu Deus do céu, eu pensei que eu ia para o palácio, eu estava esperando um negócio maravilhoso, e agora veio um monte de prova. Deus age assim, então fique firme e fique feliz. Dá um sorriso. Ah, quero ver se você tem fé. Dá um sorriso. E aí você fala assim, glórias a Deus. Deus não me quer um menino. Deus não me quer um menino de fé tola. Deus não me quer um menino que é inconstante. Não. Deus me quer um homem. Deus me quer uma mulher que sirva a Ele com graça, com perseverança e com poder. Fala assim, glória a Deus. Deus chamou Moisés. Moisés morava onde?
Um de cada vez para não ter muita confusão. Morava no palácio. 40 anos Moisés morou no palácio. Até Deus começar a chamar ele. Falou, meu pai. Quando Deus chama ele, ele mora onde? No deserto. Quando Deus chama ele, ele é chefe de um monte de descasados. Não é descasado em relação à mulher. Desmoradia, sabe? Um monte de gente que não tem onde morar. Onde vocês vão morar? Vocês vão atravessar o deserto. Falou, meu pai, o senhor me chamou para isso? Fala. O Senhor te chamou para você estar pronto. Eu sei, irmão. O evangelho de hoje é o seguinte: aceita Jesus e no carnê, no pacote já vem casa, carro, família. Eu sei que as igrejas pregam isso, mas não é o que a Bíblia prega. Deus forja a gente aonde? No deserto. Quem daqui já aprendeu grandes lições de Deus nas férias? Indo para a praia. Aprendeu nada, engordou uns 5 quilos. Chegou, ai meu Deus, né? A gente aprende de Deus nas, fala, provas. E a prova que Deus nos dá, não é para você molhar a pontinha do dedão e sair, não. A prova que Deus te dá é para você entrar de cabeça. E você falar, Senhor, eis-me aqui, vou passar por isso, vou, mas vou passar como servo teu. Vou passar como quem olha para cima e fala, eu sei em quem tenho crido e sei também que é poderoso para guardar o meu tesouro. Fala assim, aleluias. Amém ou não amém? Então, meu querido do céu, você esteja pronto. Não espere, às vezes nós temos expectativa. Eu sempre falo para as pessoas, tanto aqui quanto meus alunos, eu falo, não tem expectativas. As pessoas têm expectativa, não cria expectativa. Por exemplo, a moça tem expectativa que no dia dos namorados vai ganhar um super presente do namorado. Não tem expectativa. Porque você fica na grande expectativa que ele vai te dar um anel de brilhante. Ai, ele vai me dar um anel de brilhante. Ele postou uma foto que ele estava numa loja bacana, não sei o quê. Aí a moça cria aquela expectativa. Ô meu pai, daqui a pouco ele vem com sonho de valsa. Ou ele vem com um dolly. Dolly, tome Guaraná. Aí vem com um dolly. Aí dá um dolly. Aí você... Aí você briga com ele. Por quê? Porque você tinha uma grande... Não tem expectativa. Espere nada. Porque se vier o dolly, você fala, nossa, um dolly para mim. Você vai se alegrar, porque você não esperava nada. Amém ou não amém? Ô, você está falando para eu não crer? Não. Eu estou falando para você parar de ter uma fé tola. Eu estou falando para você parar de ter uma fé que não tem prática, que não tem atitude. Uma fé que não vai atrás, que não tenta resolver a situação. Eu estou falando para você crer em Deus, mas esse Deus é um homem maduro, de caráter. É um homem de trabalho. Eu estou falando para você ter fé, mas uma fé baseada na palavra de Deus. E uma fé como Davi. Davi não foi enfrentar o Golias logo de cara. Primeiro ele enfrentou o urso, depois ele enfrentou o leão. Aí ele falou, se eu já matei o urso e o leão, eu vou matar esse gigante também. Ele tinha experiência. Fala assim, aleluia. Estão me entendendo ou não? Fala assim, glória a Deus. Fala assim, Senhor, bate, mas assopra, em nome de Jesus. Mas veja bem, veja Elias. A expectativa dele talvez fosse o palácio. Ele não viu o palácio. Ele viu deserto, ele viu guerra, ele viu sangue, ele viu morte de um monte de servos de Baal. Mas ele viu uma coisa. O que ele viu? Milagres. Fala assim, aleluias. Olha para Moisés. Morava lá no palácio do rei, do faraó. E viveu no deserto. Mas junto com Moisés, aquele povo inteiro, nunca, jamais na história de país do mundo nenhum, e nem depois na história de Israel, a não ser quando veio Cristo, eles viram tantos milagres nacionais como viram naquele deserto. Ou seja, o milagre acontece onde? Fale para mim, onde é que o milagre acontece? Isso significa que o milagre acontece no momento de crise. Milagre não acontece quando está tudo bem. Milagre acontece quando
Quarto princípio de vida: quando tudo parece injusto. Fala assim, injusto. Fala assim, eu não merecia. Tem pessoas, eu nunca me esqueço quando eu fui no enterro, e eu conversei com uma moça lá, uma senhora, e ela muito triste, a cara para baixo, mas não era por aquele enterro, é porque ela tinha enterrado um familiar recentemente. E o que eu falei para ela, da parte de Deus, foi o seguinte: perdoa. Como assim, bispo? Eu falei para ela, tipo assim, perdoa Deus. Por quê? Porque ela não conseguia entender como é que podia acontecer tamanha injustiça de levarem o filho dela, de o filho dela morrer. Ela não conseguia entender isso, então aquilo estava acabando com ela. Eu, sem conhecer muita história, mas da parte de Deus, eu falei para ela: perdoa, abre mão desse ressentimento. O que você está falando, bispo? Porque eu estou falando para você como quarto princípio de vida, vida feliz e vida próspera, é o seguinte: quando tudo parece injusto, eu quero te dizer, é a medida de Deus para você. Fala assim, agora pegou pesado, hein? Você se sente injustiçado? Olha para a cruz. Se sente injustiçado? Olha para a cruz. Aí a gente não se sente mais, não é? Porque quem devia estar lá, quem que era? Ele morreu pelos pecados de quem? Meu? Olha a maior injustiça do mundo aí. Mas a gente não se sente assim. O que você quer dizer, bispo? Eu quero dizer que quando tudo parece injusto, Deus está tratando você. Deus está falando para você menos. Lembra da tesourinha? Deus está cortando um pouco. Sua chama está muito altinha, Ele está pondo tudo direitinho. Fala assim, Senhor, o Senhor é bom. E eu quero crescer nisso. Fala, eu quero crescer. Eu quero crescer nesta sabedoria de avançar e saber que naquilo que eu acho injusto é o tratamento seu na minha vida nesta situação. Quando, me falem vocês, meninas, quando vocês estavam grávidas, estavam para dar à luz, quando vocês chegaram lá no hospital, qual foi a primeira coisa que a enfermeira falou para você? Quando já estava na hora de espirrar o baixinho. Primeira coisa que a enfermeira ou enfermeiro falou para você. Você, Robertinha, o que ela falou? Você estava, ai. Primeira coisa. Relaxa e respira. Foi ou não foi? Fala assim, aleluia. E às vezes até uma terceira coisa. A menina perguntou, a futura mãe, doutor, vai doer? O doutor responde, você nem imagina quanto. E o que eu faço? Relaxa e respira. Você está achando tudo injusto na sua vida, você está triste, você está matando o seu coração, você está ali no sufoco. Então eu quero te falar o seguinte, relaxa e respira. Lembre-se de Jesus, que é o melhor exemplo, mas para não ser tão assim, lembre-se de José. Você já viu um rapaz mais injustiçado que José? Vendido pelos irmãos, depois falou que fez coisa errada e não fez, sofreu injúria e depois foi para a cadeia de novo, e ele tinha 17 anos, até os 30, ou seja, 13 anos passou na cadeia, injustamente. Fala, que injustiça. Só que tem um segredinho, diz a palavra de Deus, mas Deus era com ele. Fala assim, aleluias. Mas Deus era com ele. O Senhor Jesus não falou que vai te livrar, mas Ele falou que estaria com você. Ele não falou que você não passaria por dificuldade nenhuma, mas Ele falou, eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está formando em você um caráter de quem atrai pessoas para a luz do Senhor.
um caráter de quem atrai pessoas, não pela tolice, não, vai dar tudo certo, não. Atrai pessoas que realmente sabem que você tem algo a dizer para elas da parte de Deus. E quando você pensar que você está sendo injusto, pense, Deus está tratando a minha vida. Por que, bispo? Porque quando você se sente injustiçado, você começa a abrir a boca e falar besteira. Quando você se sente injustiçado, você começa a maldizer as coisas, você começa a ter um olhar de inveja, você começa a entrar naquela corrupção também. Por quê? Porque eu fui injustiçado, agora também não interessa. Não! Fala assim, servo de Deus não é assim. No meio da injustiça, você vai ter que crescer com Deus. Tipo, não inveje. Fala assim, aleluias. No meio da injustiça, não entre em corrupção. Não roube. Não seja maldizente. No meio da injustiça, não minta. No meio da injustiça, não desonre. Tem pessoa te honrando, honre aquela pessoa também. O que eu tenho visto é que você dá muita honra e as pessoas te dão facada. Está errado isso daí. Isso é falta de ética, é falta de cristianismo, é falta de arrependimento. Você cuida, abençoa, e a pessoa não honra. Honra quem te dá honra. Fala assim, aleluias. Às vezes nós preferimos honrar pessoas de fora do que honrar pessoas de dentro. Às vezes nós damos mais curtida em quem adora cachorro do que quem serve a Deus. Às vezes você gosta mais de estar junto com um rebelde do que quem serve a Deus. Está errado isso daí. Aprenda a honrar quem te honra. Deus está nos levando num tempo de crescimento. Se você entrar na injustiça, você vai começar a ser interesseiro. Então eu quero te falar, não seja interesseiro. Faça as coisas pelo prazer de fazer como quem faz para Deus. Fala assim, aleluias. Ah, estou abençoando a ti, irmão. Estou como se fosse para Deus. Amém. Fala assim, aleluias. Vai ter gratidão do outro lado? É lógico que vai ter. Mas no seu coração está poupado. Por quê? Eu estou fazendo para... como que se fizesse para o Senhor. Fala assim, aleluias. Meu querido do céu, Deus pergunta para mim e para você, poderei reviver sua vida? Deus pergunta para o profeta, poderão reviver esses ossos secos? Deus pergunta para mim e para você, tenho acesso para resolver tua vida e tua casa? Essa é a grande questão. Tenho acesso? Deus é capaz, fala assim, Deus é capaz. O Criador não abandonou a sua criação. Fala. Deus está presente. Aleluias. Ah, mas bispo, eu estou passando por muita dor, por muita dificuldade. Respira aí. Relaxa. Sabe por quê? Porque o que parece perdido não está. O que eu preciso fazer, bispo? Você precisa fazer o que está em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso do desprezo que teriam para com ele. E hoje está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Fala assim, aleluias. Abre os dois braços assim, ó. Dois braços. Fala assim, bispo, qual que é a saída? Fala com fé. A saída é prosseguir. A saída é avançar. A saída é continuar caminhando em frente para a glória de Deus. Fala assim, aleluia. Dá um aplauso, senhor, fala, glória a Deus. E eu vou terminar com Oséias, capítulo 6, versículo 3. Olha que texto.
diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você olhar o texto, você vai ver que quando fala ao Senhor tem ponto e vírgula. Isso é importante. Por quê? Porque significa que ele tem mais de uma coisa a esclarecer a respeito do Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ponto e vírgula. Aí ele diz assim: ao Senhor, ponto e vírgula, a saída como a alva é certa. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que é a saída. E a saída que ele é como a alva, é certa. Amanhã de manhã vai amanhecer. Isso é certo. Prossiga e conheça o Senhor, porque ele é a saída, tão certo como vai ter alva amanhã. Fala assim, aleluias. Aí tem um outro ponto e vírgula. E ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Ele é a saída, tão certo como a alva, e ele é a chuva. Ele nos virá, a nós virá como chuva, chuva seródia que rega a terra. Não é a chuva tempestade que sai destruindo tudo. É a chuva que nem São Paulo, terra da garoa. É aquela garoinha fina que vai batendo assim na plantação e vai dando aquele poder para aquelas plantas crescerem rápidas e poderosas. Fala assim, aleluias. Qual é, bispo, a minha saída? A minha saída é o Senhor. Qual é, bispo, a minha solução? A minha solução é o Senhor. O que eu tenho que fazer? Continue prosseguindo. Fala assim, eu vou prosseguir em conhecer e cada dia mais servir ao Senhor. É esse o caminho, é essa porta que me está proposta, é esse o chamamento de Deus para a minha vida e para a minha casa. É essa a bênção, é essa a saída, é essa a chuva, é essa a novidade que tem sobre a minha vida, em nome de Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor, fala glória a Deus. Se ponha de pé diante do Senhor. Aliás, venham quem puder, venha aqui à frente, eu quero orar por vocês. Quero declarar a bênção de Deus hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, e eu quero que você venha falando assim, ó: Senhor Deus, me abençoa agora, porque eu quero me levantar para uma vida feliz, para uma vida próspera, uma vida de atitude, uma vida de fé, uma vida certa, que o Senhor é a minha saída e o Senhor é a minha boa chuva. Pode esperar uma boa chuva, fala assim, aleluias. Eu quero que você abra os braços, olha para cima, como quem espera uma boa chuva. Fala assim, aleluias. Fecha os teus olhos. Fala, meu Deus, manda agora a tua boa chuva. O Senhor é a minha saída. O Senhor é meu escape. O Senhor é a minha solução. Quero te dizer, Jesus da glória, eu te amo e a minha vida é para te servir. Senhor Deus, abençoa cada um aqui hoje. Senhor Deus, cada porta, cada situação, cada questão que está fechada, cada situação de enfermidade, cada questão de doença na alma, tristeza, amargura, ressentimento, cada questão, Pai, que tem feito a muitos abrirem mão da fé, de um caminho de prosseguir e de conhecer o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu peço a tua bênção sobre esse povo agora.
Peço a tua bênção sobre a vida deles, sobre o coração deles, sobre a família agora. Toca no celeiro, toca na casa, toca no trabalho. Livra de toda perturbação, perseguição. Senhor da glória, vem com a tua mão de poder. Abençoa, livra, cura, salva as famílias, os familiares. Abençoa cada um aqui hoje. Manifesta a tua glória. Onde há fraqueza, Deus, entra com o teu poder. Onde há incredulidade, entra com a tua palavra. Deus de poder, onde há situações de crise, de separação, entra com a tua aliança, manifesta a tua glória. Deus de poder, manifesta a tua glória agora, sobre cada vida que está aqui, sobre cada uma que vai ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, eu ordeno a bênção de Deus sobre a tua cabeça agora. Toda opressão, todo peso, toda briga, toda falta de paz, todo espírito de vício, de enfermidade, de loucura, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, e eu ordeno a bênção de Deus sobre a tua vida, a bênção de Deus sobre a tua casa agora. Vem, Senhor, abençoa a vida de cada um hoje aqui, manifesta a tua glória. Eu repreendo, Pai, todo espírito de miséria, todo espírito de briga, de vícios, todo espírito que atua nessa região, trazendo vícios, trazendo briga, separação, está repreendido agora em nome de Jesus. E a tua bênção, Pai, caia sobre cada um agora. Libera a bênção, libera os bons negócios, libera os bons clientes agora, libera, Senhor, os bons e grandes passos, libera as portas de emprego. Dá mesmo uma força maior para cada um dos teus servos e servas. Dá mesmo essa capacidade de trabalho, de conquista, de vitória. E abençoa a vida de cada um aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus seja sobre a tua vida agora. Te abençoo para uma noite de bênção, de paz, para uma quinta e sexta-feira na presença do Senhor, e eu guardo os teus pés, para que você cresça e dê fruto para Deus, na casa do Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor, fala glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Queridos, sexta-feira nós temos culto de oração, às 8h30 da noite, e no domingo agora é Santa Ceia, não é? Santa Ceia do Senhor. Venha, todos estão convidados para participar da mesa. Procure trazer alguém, sabe? Viabilize que alguém venha com você, sabe? Dê um convite, fala, não, vou te pegar, sabe? Vamos começar a fazer essa obra mesmo e salvar essas vidas, trazer uma nova porção sobre a vida da nossa casa, dos nossos amigos e vizinhos. Amém? Deus abençoe vocês agora. Vão em paz. O Senhor vos guarde e vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Saiba disso. O Senhor é a nossa saída. E o Senhor virá a nós como chuva seródia. Então a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Vai na vitória. Dá um abraço no seu querido, na sua querida e fala, a bênção de Deus é sobre você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Vai em paz em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Amém.